A paz do Senhor, abençoado. A palavra de Deus nos fala a respeito do apóstolo Paulo dizendo que nós devemos seguir, aleluia, o sentimento que Jesus tinha na sua vida, o sentimento do qual que Jesus prestou aqui neste mundo. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ter esse mesmo sentimento de Jesus, o sentimento para com a humanidade, o sentimento o qual que ele sentia para a humanidade que neste mundo, e que nós devemos ter esse mesmo sentimento do qual que Jesus tinha e continua tendo para a humanidade. A Bíblia nos fala que Jesus veio nesse mundo não poder abrogar, não poder destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir a lei de Deus para com a humanidade. E a Bíblia nos fala que ele veio nesse mundo não poder destruir a lei de Deus, mas para se cumprir a lei de Deus para a humanidade. E a palavra de Deus nos fala, quando Jesus Cristo e seu discípulo estavam indo ao rumo de Jerusalém, ele chegou numa região do Samaritano, e o Samaritano ele pediu para que ele viesse passar naquele local. E como o Samaritano sabia que eles estavam no projeto de ir para Jerusalém, eles recusaram que viesse receber Jesus, o Messias, naquela região. Mas a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata, o apóstolo Paulo, aliás, Pedro e Tiago disse: mas Senhor, peça que desce fogo do céu e consuma essa humanidade. Mas a Bíblia nos fala, assim como que Elias pediu que viesse destruir a humanidade, que ele pediu fogo e que descesse fogo do céu e consumisse aquele holocausto, a humanidade daquela época. Mas Jesus disse para ele: como tu disseste uma palavra dessa, eu vim não poder destruir a alma do homem, mas sim para salvar a alma do homem. A Bíblia nos fala que Jesus veio poder salvar a humanidade, para dar um descanso para a humanidade. Aquele que se aproxima de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala, ele receberá sua vitória, ele receberá a sua bênção, ele receberá a sua conquista, a promessa de Deus para a humanidade. Mas a Bíblia nos fala que o ser humano procura mais as coisas desse mundo do que as coisas celestiais, mas que nós devemos se aproximar de Deus. Lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala: mas primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e os demais será acrescentado. E que nós devemos buscar as coisas de Deus em nossas vidas, para que nós podemos, aleluia, receber a nossa salvação, para que nós podemos alcançar um descanso eterno em nossas vidas. Aleluia. A Bíblia nos fala que no livro de Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo
ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, e habitou em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumpra-se o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região à sombra da morte, e raiou, a luz se raiou. E desde então começou Jesus a pregar e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A Bíblia nos fala, quando Jesus ficou sabendo que João Batista estava sendo preso, não foi por motivo de ele querer desviar do caminho para Jerusalém, não, mas sim para a palavra de Deus, a profecia, através da excelência do nosso Deus, através do homem de Deus, profeta messiânico Isaías, já tinha falado que naquela época o povo da Síria, um povo gentil, que não tinha compromisso com a palavra de Deus, e que através do Messias ia raiar a luz naquele local, porque naquela época o povo estava andando nas trevas, um povo que estava desgarrado e disperso da presença do nosso Deus. E a Bíblia nos fala que Jesus veio nesse mundo para salvar, para libertar um povo cativo, um povo que estava nas garras de Satanás. Mas a Bíblia nos fala, quando Jesus chegou naquela cidade da Síria, a Bíblia nos fala, quando falou a respeito que a luz se raiou naquela cidade, já estava falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que Jesus pregou que o reino do céu estava chegando sobre aquela nação. Mas a Bíblia nos fala, aquela nação aceitou a palavra de Jesus Cristo, fez o compromisso com a palavra de Deus através do nosso Senhor Jesus, e se cumpriu a profecia do qual que o profeta messiânico Isaías tinha falado, que a luz ia raiar no meio das trevas, aonde que as pessoas estavam andando pelas trevas, aonde que as pessoas estavam cegas, aquela pessoa que anda na escuridão é como estar cego. O cego tem jeito de guiar outro cego. Ambos, os dois cairá no abismo, os dois cairá no buraco, estará condenado. Mas a Bíblia nos fala que Jesus chegou naquela região, uma região o qual que as pessoas estavam navegando, está disperso da presença do nosso Deus. Mas Jesus chegou, e a Bíblia nos fala muitos milagres. As pessoas admiravam através da sua doutrina, que ele falava com autoridade, que ele falava não como os escribas, os fariseus pregavam, mas sim, ele pregava e falava com autoridade.
E a Bíblia nos fala que a nação aceitou a palavra de Deus. O povo da Síria, o povo que não tinha um compromisso com a palavra de Deus. E os gentios abraçou esta causa. Jesus falou lá no livro Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 11 e 12, que diz: eu vim para que era o seu, mas os seus não receberam. Que é o povo de Israel, o povo escolhido, rejeitou o Messias, rejeitou a palavra do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 12, que diz: mas portanto, aquele que deu crédito ao meu nome, este foi feito ser filho de Deus. Já está referindo os gentios, o qual que não era da linhagem do povo de Israel, um povo que não era escolhido por nosso Deus, mas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós alcançamos a nossa salvação através do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, o qual que derramou o seu sangue para nos libertar, para nos tirar das garras de Satanás. A Bíblia nos fala que Jesus veio nesse mundo poder destruir, aniquilar o império da morte, que é o império de Satanás. Ele nos deu a liberdade para que nós podemos alcançar o nosso descanso eterno, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Jesus falando com a sua palavra, dizendo: se alguém quiser vir após mim, nega por si mesmo, carrega a tua cruz e siga-me. A cruz que ele refere é nossos problemas, as nossas lutas, as nossas perseguições, as coisas que nós passamos cotidiano aqui neste mundo, e que você possa entregar a tua vida a Ele. Ele veio nesse mundo não poder bunir a tua vida, não, mas sim para cumprir a promessa de Deus, o projeto de Deus para a humanidade, que é a nossa salvação, que é o nosso descanso eterno. Aleluia! Se não fosse Jesus ter derramado na cruz do Calvário seu sangue, se não fosse Jesus, não viesse aqui nesse mundo, abandonando sua glória, tirando seu anel de príncipe, sua coroa de príncipe, as suas vestes reais, lá no céu, nós estaríamos condenados. Nós estaríamos condenados. Qual é esse pai de família, mãe de família, vai dar um filho poder morrer para alguém? Ninguém faça isso, mas pelo amor de Deus, a grandeza de Deus em nossa vida, enviou Jesus, o único filho, o unigênito, para vir que nesse mundo, um mundo contaminado, um mundo de engano, um mundo de falsidade, para morrer no cruz do Calvário, rejeitando sua coroa de príncipe e aceitando a coroa de espinho. O sofrimento que ele passou naquele momento, colocando aquela coroa de espinho na sua cabeça, a agonia, a aflição, a angústia, aquela dor terrível que está descendo aqueles espinhos sobre a sua cabeça, mas mesmo assim ele não rejeitou, mas mesmo assim ele aceitou aquele sofrimento, derramando, caindo todos os nossos pecados, todas nossas falhas sobre ele. Mas a Bíblia nos fala, mas ele não importou, ele foi rejeitado pela sua própria nação, pela sua própria família, mas ele não importou por quem que ele ser rejeitado, mas ele morreu. No terceiro dia ele ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós.
para que nós podemos alcançar o nosso descanso, alcançar o nosso objetivo. E a Bíblia nos fala, quando ele chegou naquela região de Cafarnaum, Naphtali, Zebulon, aquele povo aceitou a sua palavra, aquele povo fez o compromisso com a sua palavra, porque ele veio nesse mundo para nos salvar. Ele veio nesse mundo não poder condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Quando fala o mundo, já está referindo o povo que vive nesse mundo. Siga os passos do Senhor Jesus na tua vida. Pega o exemplo qual que Jesus passou aqui nesse mundo, para que você possa ter o privilégio de aceitar a sua palavra, a palavra do Senhor abençoada, abençoada. E a palavra de Deus fala, aquele que recebe a palavra de Deus, a correção da palavra de Deus na sua vida, ele considera como um filho. Mas aquele que não aceita a palavra de Deus, ele considera como um bastardo. A Bíblia nos fala que bastardo não é filho, porque é desobediente ao seu pai. Aceita o conselho, aceita a disciplina, aceita o ensinamento da palavra de Deus na tua vida, para que você possa alcançar a sua salvação. Eu estou aqui não poder pregar placa de igreja, não denominação, não religião, mas sim que Jesus Cristo está voltando para a humanidade. Como está a sua vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Como você tem colocado em primeiro lugar ao teu coração? A quem você tem colocado em primeiro lugar no teu coração? Se você não tem colocado Jesus Cristo na tua vida, é hora de você colocar, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para a humanidade. A Bíblia nos fala, quando ele andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, Jesus comissionou 70 dos seus discípulos, enviou de 2 em 2. E a Bíblia nos fala que Jesus concedeu autoridade para os seus discípulos, para pregar a palavra da salvação, para expulsar demônios em nome do Senhor Jesus, e fazer oração para os enfermos. E a Bíblia nos fala que os seus discípulos voltaram, os discípulos dele se admiraram, dizendo: até os espíritos imundos, os espíritos das trevas obedecem o seu nome. Jesus disse para eles: alegrai, porque tu alegraste por esse motivo. Alegrai que teu nome está escrito no livro da vida. Não alegrai por esse motivo que você tem orado e pregado a palavra de Deus, expulsado o demônio no meu nome, mas alegrai que o teu nome está escrito no livro da vida, e que você possa ter essa alegria no teu coração, convidar Jesus na tua vida, que você possa alegrar que teu nome estará no livro da vida, que você estará livre da condenação deste mundo. A Bíblia nos fala que através do profeta Isaías, que ele pregou que o Messias vinha nesse mundo e seria rejeitado, seria abandonado, seria castigado, mas mesmo assim ele não abriu sua boca para recusar, para morrer para a humanidade. E quando Jesus estava aqui nesse mundo, um dos seus sacerdotes dizendo que ele deve morrer para a humanidade, para salvar a humanidade. E quando ele estava sendo condenado, aquela grande multidão disse:
que o teu sangue cai sobre nossos lombos e sobre nossos filhos. E quando aquele momento que a multidão está falando essa palavra, não está falando por si mesmo, mas sim que Deus está usando a boca daquele povo. Que o teu sangue, o sangue de Jesus, que cai sobre nossos lombos e sobre nossos filhos. Se não fosse o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós não tínhamos alcançado a nossa salvação. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que fala: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne vai pela perdição, mas aquele que se inclina pelo Espírito Santo é vida e paz, gozo, alegria, salvação para a humanidade. Aceita a palavra de Deus na tua vida. Escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque você tem valor para Deus. Você, humanidade, tem valor para Deus. Se você não tivesse valor para Deus, Deus não tinha enviado Jesus Cristo nesse mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar das trevas, para nos tirar das garras de Satanás. Meu Deus, meu Pai, não é todo mundo que vem falar, que só vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, eu coloco eles ao teu cuidado, abre os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar do qual que está acontecendo aqui neste mundo, o que vai acontecer neste mundo. Oh meu Deus, toma direção, eu coloco eles, meu Deus, ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus Cristo.